Olá, sejam todos muito bem-vindos na disciplina de Psicologia para ensinar o trabalho. E hoje nós vamos estar falando com a psicologia enquanto formação, enquanto ciência, e seus principais pontos, né, de investigação, áreas de atuação e atualidade. Então, vamos começar. Nesses pontos, nós cinco será a definição breve da psicologia, né? Sabemos que existem muitas definições, mas aqui nós vamos colocar algumas das mais utilizadas. A psicologia enquanto ciência, e isso é um dos principais pontos que devemos destacar, já que, embora é uma ciência, e ela é jovem, né, com cerca de, né, chega a 200 anos, e tem muitas curiosidades, muita ideia de como que é algo que é imaterial, muitas coisas que nós estudamos, torna algo concreto e útil, tangível para o nosso dia a dia. Ramos de atuação, embora esse aqui não é um foco diretamente para quem é psicólogo, mas entender que a interconexão que ela tem com as diversas áreas do conhecimento, a origem propriamente dita, né? Não tanto só no campo filosófico, mas especialmente no campo científico, mais recente, e as correntes ou linhas teóricas que embasam a psicologia na atualidade. Então, como podemos definir psicologia? Existem várias formas de definir. Então, vamos colocar aqui a mais visual e depois esclarecer essas variações. É o estudo científico do comportamento e dos processos mentais, né? A palavra psique vem do grego, quer dizer alma. Logo, estudo seria literalmente estudo da alma, né? Porém, o que muda dentro das definições? Podem variar um pouco. A psicologia existem muitas linhas teóricas, correntes, ou, no nome tradicional que se usava, escolas psicológicas. Cada uma tem objetos de estudos um pouco diferentes, o foco de estudo, né? Umas trabalham a mente, outro comportamento, outras percepções. Então, isso pode variar, né? Justamente por esses enfoques que se dão em cada área de estudo. E aí, nesse sentido, podemos definir de uma forma mais ampla, aceita por todos, é o estudo científico do comportamento dos processos mentais. Por que científico? Porque podemos estudar comportamentos sem algo científico. Uma opinião sobre o que alguém faz é uma observação não técnica, não científica, no comportamento. A cientificidade tem a ver com essa rigorosidade, essa replicação, né? Não é algo pessoal. E o comportamento é um dos principais objetos de estudo para a grande parte das teorias, que envolve tanto a parte humana quanto de outros animais. Então, todo comportamento. E processos mentais, que entra pensamentos, sonhos, memória, linguagens, né? Então, todo esse processo entra para nós entendermos o estudo da psicologia enquanto definição. E ela, enquanto ciência, é importante ressaltar alguns pontos. Ela se utiliza de método científico. Por que temos que entender isso? Quando um profissional vai numa empresa e alguém pede para fazer uma observação, uma análise da personalidade, se a pessoa tem um perfil adequado para determinado caso, não é opinião pessoal. Isso é baseado em métodos de estudo. Existem dezenas de métodos que podemos usar, mas todos eles têm uma conotação, um parecer, um perfil científico. Não é um achismo, não é uma opinião, né? Ela tem objetivos científicos. Então, o que seria objetivo científico de uma maneira pontual? Descrever, explicar os fenômenos. Por que seria essa ordem? Não tem como a gente fazer nenhuma explicação sem a gente conseguir ter uma descrição precisa de algo. Descrever é como se você fosse relatar em palavras uma fotografia. Aquele que não está presente, que ele não consegue ver aquela fotografia, ele consegue ter a ideia, ter a imagem construída através da sua descrição. E descrição é, sim, e deve ser sempre objetiva. Quando alguém faz uma descrição de algo, o outro consegue entender o processo e replicar. Exemplo, quando você vai fazer uma comida, uma receita,
Ele tem um passo a passo, ele tem uma descrição. Você não pode inverter essa ordem na maior parte das vezes, senão você inverte todo o resultado. Então, a descrição é algo mais preciso possível. Mas como descrever sentimentos? Existem técnicas para isso. Como descrever sonhos, como descrever atitudes, né? Isso acontece por esse processo técnico-científico. E a partir dessa descrição, nós podemos entender as variáveis que estão envolvidas nesse processo. A partir daí, nós conseguimos explicar por que ocorreu e qual a incidência de ocorrer novamente. Existe uma expressão muito útil da psicologia que falamos que todo comportamento ele é previsto. Mas como assim comportamento é previsto? Sim, comportamento é previsto. Isso é uma das bases da psicologia. Ele não quer dizer exato. De acordo com os fenômenos que nós estamos analisando e as variáveis envolvidas no ambiente, no indivíduo, podemos perceber se aquele comportamento tende a se repetir ou tende a se anular. Isso é a predição. Um exemplo bem usual, se você vai, sei lá, num restaurante, o restaurante está cheio, e você levanta a mão e fala ao mesmo tempo para tentar chamar a atenção do garçom para ser atendido, você está aumentando a probabilidade que ele o veja e ele o atenda. Então, é uma predição. Agora, se você ficar ali esperando que ele te note, se você não falar alto, não fizer um gesto que você quer fazer um pedido, ou um novo pedido, dependendo do tempo que você está ali, você está diminuindo a probabilidade que ele venha até a sua mesa, porque tem outras mesas que vão pedir, ele vai dar mais prioridade para aquilo que você está pedindo mais urgência. Então, predizer comportamento é justamente isso. Ele não é uma exatidão, mas ele interfere diretamente na chance de algo acontecer no futuro. Ele usa procedimentos científicos, observar e experimentar. A observação, ela faz parte desse processo de que é importante olharmos de maneira técnica. Eu vou pegar um exemplo. Nem sempre nós podemos observar um comportamento em 100% da situação, porém, podemos pegar amostras pontuais. Mas o que é observar? Temos que selecionar o que nós estamos observando para entendermos a frequência que isso ocorre. Vou pegar um exemplo dentro da psicologia educacional. Um professor pode falar uma expressão não científica, o aluno não para quieto. Eu acho pouco provável. Biologicamente, em algum momento, a gente para. Pode ser que, num período de 4 horas de aula, o aluno fica parado meia hora. Mas entenda que ele para, ele senta. Então, o que acontece? Essas expressões generalizadas demais tendem a incorrer em erros, né? Em erros de observação e de descrição. E isso acontece por N motivos. Normalmente, porque muitas pessoas querem ter uma explicação antes de ter uma observação. Observar é como se você estivesse fazendo um registro, detalhar o que realmente acontece. Então, vamos pensar da maneira mais pontual. Você comprou um celular, e aí a pessoa chega, depois de um tempo de uso, fala com o técnico, olha, o celular não está funcionando. Aí o técnico vai verificar o celular, vai avaliar, vai observar e vai dizer, olha, desculpa, o celular está funcionando. Aí a pessoa vem e cumprimenta. Não, mas eles não está funcionando a internet. Perceba que são duas coisas muito diferentes. Quando se fala de uma maneira que o celular não funciona, a primeira impressão que nós temos é que ele nem liga. Quando se fala que ele não está funcionando a internet, nós podemos ter uma precisão maior aonde está o erro. Porque as outras funcionalidades, de ligar alguns aplicativos que não utilizam a internet e coisas do gênero, ele está
em funcionamento, ele está coerente, né? Então, nesse processo, é muito diferente para nós, uma visão muito generalizada, e há uma observação mais precisa. E é essa precisão que faz toda a diferença. Tá? E aí, a partir daí, a experimentação. Experimentação, de uma maneira bem sintética, seria você observar, né, esse primeiro item, e, em seguida, trabalhar as variáveis que possam estar interferindo positiva, né, positiva ou negativamente, né, nesse processo. Então, o que nós temos aí? Eu vou pegar um exemplo bem pontual, dentro da parte mecânica, mas tem a ver com um pouquinho que a psicologia pode colaborar. Eu me lembro agora a empresa, acho que não me engano é a Ford, aconteceu um caso muito interessante, né, algumas décadas atrás, aonde um supervisor estava visitando uma filial, né, e aí veio receber um e-mail. No e-mail tinha uma situação bem simples. Os caras começaram a brincar, é o cliente do sorvete, é o cliente do sorvete. E ele ficou curioso, que era um motivo engraçado, né, do serviço de atendimento ao cliente, que existia um e-mail de alguém reclamando de sorvete. Mas ali é uma empresa de carros e automóveis. E ele foi ver o que era, né, chamaram ele, e o e-mail era assim: eu comprei o carro tal, modelo tal, toda vez que eu compro sorvete de baunilha, ele falha. E toda vez que eu compro outros sabores, ele funciona. Só que esse cliente tinha insistido várias vezes com isso. E ele resolveu levar aquilo a sério e pediu para um profissional avaliar, observar essa situação. E o que ele fez? Ele acompanhou realmente o cliente na casa, foi lá, comprou sorvete num dia, tal. Quando comprou o sorvete de baunilha, o carro não funcionou. Quando comprou qualquer outro sabor de sorvete, o carro funcionava na hora da saída. E o que tem a ver? Quais são as variáveis envolvidas no processo? Nós estamos falando de um automóvel, mas tem variáveis envolvidas nesse processo, né? E aí, o que ele fez dentro da observação que conseguiu analisar? O sorvete de baunilha ficava ao lado do caixa. Os outros sorvetes ficavam numa seção separada, no fundo do supermercado. E nesse item, o que acontecia? O cliente saía da sua casa, chegava até o supermercado, pegava rapidamente o sorvete de baunilha. E tinha um defeito no motor, na parte, né, do motor do carro, onde não conseguia fazer resfriamento no tempo necessário. Então, o tempo é curto. É um defeito de uma fábrica. É um defeito de fábrica de uma das peças que compõem o resfriamento. E quando ele pegava qualquer um outro sorvete, ele tinha que andar mais, às vezes pegava a fila na volta, porque é algo mais demorado e tal, a peça conseguia fazer esse resfriamento e o carro funcionava de primeira quando ele fosse retornar para casa. E aí o que aconteceu? Foi feito um comunicado às empresas e ela deveria levar a sério a reclamação do cliente, mesmo que fosse sobre o sorvete de baunilha. Então, onde que está a observação, a experimentação? A observação é o técnico, não é uma opinião pessoal. E a experimentação é quais são as variáveis envolvidas nisso. Mesmo nós estamos falando aqui de algo que é totalmente mecânico, mas existe uma parte de comportamento envolvida, pelo tempo de reação, pelo tempo que se demorava uma atividade ou outra. Obedece aos princípios científicos. Objetividade. É possível um pesquisador ter uma hipótese, a hipótese dele está errada? É possível. E com isso, ele tem que levar em consideração o que os fatos provam, não o que ele quer com esses fatos. Isso é algo importante. E o controle da influência do investigador. Por que isso é relevante para nós? Porque nós temos que perceber que, enquanto sujeito, enquanto humanos, nós podemos interferir nas nossas observações. Não devemos, mas de acordo com como nós fazemos
Isso podemos induzir a uma resposta a outra. Exemplo, se você está fazendo uma pesquisa de satisfação de cliente, se você coloca perguntas em ordens que sugerem algo negativo e depois a satisfação, ele vai dar uma satisfação negativa. De acordo com a ordem da pergunta, você pode estar induzindo ele a um tipo de resposta. Por isso, devemos ser muito criteriosos ao fazer isso. Muitas pesquisas do dia a dia têm esse potencial de influenciar. Então, quando você observa, nossa função não é ter uma resposta que a gente queira alcançar. A nossa função enquanto cientista é investigar e tentar buscar essa neutralidade em relação às observações, em relação ao momento que nós estamos, né? Isso é um fato. Tá? E a gente vai explicar um pouco mais disso quando estamos falando dos experimentos, das pesquisas, principalmente levantamento de clima organizacional. É um ponto que é relevante a gente destacar. A psicologia, ela tem vários ramos, né? Eu brinco que quando as linhas teóricas são as estradas que nos levam para os diversos estados que compõem nossa federação, os ramos de atuação ou áreas de atuação são os estados onde tem determinadas prioridades, tem determinadas características particulares, mas todos fazem parte de um conjunto só. A psicologia hoje tem mais de 50 áreas de atuação. Mas nós estamos falando aqui, o objetivo do curso é basicamente falar da área do trabalho, a parte organizacional. Sim, é fato, isso como área de atuação. Mas elas não funcionam totalmente independentes. Um conteúdo de uma área influencia e ajuda a entender e explicar outra. Por isso que a gente vai falar um pouco de algumas dessas principais áreas. Biopsicologia ou psicobiologia é o estudo das bases biológicas do comportamento. Porque o comportamento é toda alteração que o organismo tem no ambiente. Qualquer uma delas é um comportamento. O comportamento de eu segurar a xícara aqui e beber um café, ou uma água, é um comportamento. Mas o efeito que esse café ou essa água faz no organismo são coisas diferentes. Então, é biológico. E vai interferir em comportamentos, não só no futuro, mas imediato. Então, vamos pegar alguns pontos. Exemplo, uma pessoa que fala que tem dificuldade para dormir e ela está com o hábito de ficar olhando o celular antes de dormir, é óbvio que é bem provável que esse hábito de dormir vai ser influenciado de maneira negativa. Ela vai ter mais dificuldade de dormir porque ela está com estimulação constante por uso do celular. É algo que estimula, que mantém mais em alerta. Uma criança que toma estimulantes, seja café, seja chocolate, é óbvio que ela vai ter mais batimento cardíaco, vai acelerar, vai ficar um pouco mais agitada, porque é algo biológico. Pessoas que têm baixa de vitamina D, por carência de tempo de contato com o sol, né, expor ao sol, tende a ter mais tristeza. Então, entender essa base biológica é entender o próprio comportamento. Senão, nós podemos cometer um grande equívoco de que o sujeito não está produzindo, não está interagindo adequadamente porque ele não quer, porque é vontade dele. Às vezes é algo totalmente biológico. E essa função é importante no nosso dia a dia. A área das empresas, né, a gente coloca muito isso, a luminosidade, a disposição nos mercados, as posições dos produtos na prateleira interfere a compra ou não daquele produto. Então, isso tem uma influência biológica. Mas é visual? Sim. Exemplo, você vai fazer a compra no supermercado com fome, você tende a comprar alimentos mais calóricos, né, mais açúcares, e a compra tende a ser maior. Se você faz a compra quando você está saciado, não está com fome, você tende a ser mais objetivo e comprar coisas que você, digamos, está na sua lista, propriamente dita. A psicologia experimental. Ela estuda os processos de sensação, percepção, aprendizagem,
pensamento acerca do mundo. Então, dentro dessa situação, uma coisa que é muito importante é entender as variáveis, entender como se comporta, entender como se modifica. Então, dentro da psicologia experimental, uma grande área, né, que a gente chama de análise de comportamento especial, né, mas não é só ela, e ela explica como nós lidamos com as coisas, como nós aprendemos. Eu faço aqui uma coisa muito pontual. Normalmente, alguém que está na universidade passou aí, no mínimo, 12 anos em escola, seja do ensino fundamental ao médio, e aprendeu muitas coisas. É óbvio que todos aprendemos muito nesse período, mas quando que é nos ensinado como se aprende, como se memoriza? Quais são os métodos mais eficazes para você ter uma boa memória? Então, a experimental ela faz justamente esse estudo. Como que o medo é estabelecido, como se retira esse medo. Então, é justamente nesse processo. Né? Entender, controlar, para que isso seja replicado ao máximo de pessoas possíveis. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, é bem pontual. Todos nós sabemos que se usa cães farejadores para poder investigar, procurar drogas em aeroportos e outros locais. Isso é algo da psicologia experimental. Como ensinar esse animal a identificar? Ótimo, isso nós sabemos. Então, foi feito um outro trabalho com o mesmo princípio, só que em vez de ensinar os animais a farejar, né, entorpecentes, drogas, a apreensão, ensinou os animais a identificar exames, né, e pessoas, né, que tivessem câncer, especialmente do aparelho digestivo. Por quê? Porque o princípio é o mesmo. É o experimento que propicia conhecer isso. E depois disso coloca-se na prática. Então, o que hoje alguns locais fazem? Tem cães treinados, não é qualquer cão, da mesma forma que o cão farejador, né, não é qualquer cão, então é mesmo, né, raças semelhantes. E aí, a partir daí, faz esse processo, aonde o animal está numa sala de espera de um hospital, de uma clínica, e deixa ele solto. Se ele parar na frente de alguém, o que vai acontecer? Esse alguém vai ter uma consulta posterior, o médico vai ser informado e vai pedir um exame complementar. E não pediria, porque o sujeito não tem nenhuma queixa sobre aquilo. E há um índice de acerto, em média, de 82%, que essa pessoa pode estar com câncer no aparelho digestivo, antes de ter primeiro sinal de dor. Né? Porque sabemos a capacidade olfativa dos cães. Então, o que acontece? Para a saúde é um benefício imenso. E isso surgiu da psicologia experimental, a psicologia que também trabalha com animais, não só com seres humanos. Então, nesse processo, é um benefício imenso para a sociedade. Tá? Psicologia cognitiva. Ela estuda os processos mentais superiores, ou funções mentais superiores, como queira. Pensamento, linguagem, memória, resolução de problemas, raciocínio, julgamento, tomada de decisão. Então, olha que interessante, né? Tem um livro chamado Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman, onde ele descreve uma coisa simples, como o ser humano toma decisão. E isso é um estudo de décadas que ele fez. É tão interessante que o psicólogo, ao fazer o estudo de tomada de decisão, como que nós processamos isso, como fazemos, ganha o Prêmio Nobel de Economia. Aí pergunta como que alguém que não é da economia ganha o Prêmio Nobel de Economia. Por uma coisa simples. Ele fala no livro uma coisa que é o seguinte: não são governos que tomam decisões, são pessoas que estão no governo que tomam decisões. Não são empresas que tomam decisões, são pessoas que estão nas empresas que tomam decisões. E essa teoria de explicar como a tomada de decisão ocorre influenciou diretamente muitos modelos econômicos mundiais. E é aí que está. Entender a tomada de decisão, caso que nós estamos citando aqui, é fundamental para entender a própria empresa, como que o comportamento está inserido. E olha que não estamos nem falando aqui diretamente da psicologia organizacional. Então, prosseguindo. Outro ramo, psicologia do desenvolvimento.
identifica as mudanças físicas, cognitivas, sociais, emocionais que ocorrem ao longo da vida. Qual o comportamento de um funcionário de 20 anos de idade ou outro de 40? Existem variações? Sim, mas essas questões são próprias da idade. Desenvolvimento desde a nossa infância, como ensinar, né, como lidar. A gente costuma dar um exemplo que nos primeiros anos escolares é muito comum as crianças mudarem de letra quando muda-se de professor. Só que nós não fazemos isso mais na faculdade. Nossa letra já está estabilizada, nosso padrão está estabilizado, né? Nossas dúvidas, nossos anseios, eles são influenciados diretamente pelo nosso desenvolvimento. Entender como nós funcionamos, como lidamos, quais são as questões sociais envolvidas, é importante. E é essa área de estudo. Psicologia da personalidade. Ela procura explicar a consistência e a mudança no comportamento das pessoas ao longo do tempo e os traços que distinguem uma pessoa da outra e confrontadas na mesma situação. Quando fazemos um recrutamento, seleção, normalmente se tem um teste de avaliação de personalidade. Por quê? Personalidade não é algo momentâneo. Ah, hoje eu estou assim, amanhã eu estou do outro jeito. Não. Temos padrões diferentes, né? A gente vai detalhar isso em outros momentos do curso, mas esse padrão relativamente estável, duradouro, de agir, comportar e pensar é personalidade. Né? Por isso, nós podemos dizer como o sujeito vai estar na empresa em muitas situações ao longo do tempo. Esse padrão é fundamental para você ter uma previsibilidade e para saber como que vai ser, não só o rendimento, mas todas as possíveis atuações e comportamentos da parte interpessoal de um funcionário ao longo, né, da sua inserção àquela empresa. Psicologia da saúde. Ela explora a relação entre fatores psicológicos e doenças ou lesões físicas. Então, aí tem dois pontos. Primeiro, que existe uma questão que a gente chama de psicossomática, que é a somatização por problemas psicológicos. Porque está tudo interligado. Como também pessoas que são mais resilientes, menos resilientes, pessoas que têm tendências a ter fatores de adoecimentos físicos também, né? Então, a saúde, ela previne o comportamento. A gente sabe que muitos dos nossos aspectos de saúde está ligado à genética, sim, mas também está ligado principalmente aos nossos hábitos. E os nossos hábitos são algo diretamente a nossa saúde. E hábito é comportamento. Hábito nada mais é comportamentos emitidos com uma certa frequência, uma certa intensidade. E isso é hábito. A psicologia clínica, né? Talvez essa seja a parte da psicologia mais conhecida, mais famosa, né? Aí vem vários modelos, né? O psicólogo está atendendo alguém, ou individual, ou em grupo, estuda, faz diagnósticos, não só questões de problemas emocionais, né? Mas, de modo geral, ele trabalha nessa promoção desse bem-estar, né? A grande maioria individual, mas pode ser em grupos e tudo mais. Então, o que acontece nisso? As pessoas ainda têm uma visão de que, mas quando não está bem, vai ao psicólogo clínico. Não, ele vai poder várias demandas. Mas a função é diagnosticar, entender, melhorar, tratar e, dentro do possível, curar. Uma pessoa que tem uma fobia social, ele vai ter dificuldade no trabalho, em alguns pontos, dependendo do serviço dele, né? Então, como fazer com que ele melhore? A pessoa tem uma dificuldade ao sono, uma depressão, tudo isso faz parte da psicologia clínica, independente da idade, né? Aconselhamento psicológico. Trata-se de a questão educacional, social, de carreira. Dentro do aconselhamento psicológico, que às vezes é feito nula, uma parte clínica, mas pode ser na empresa, tem a ver uma coisa que é importante, que é a orientação de carreira. Ele é muito mais direto, objetivo, e ajuda a pessoa a tomar decisões que às vezes ela não consegue refletir sozinha. Se nós pensarmos numa escolha profissional, com um jovem que vai ingressar numa faculdade, são muitas coisas a ser analisadas que às vezes ele não tem. Então, isso previne muito aquelas frustrações. Eu achava que o curso era aquilo, mas não é, eu troquei de curso. Não estou dizendo que é um erro trocar de curso. Se você percebe que ele não é coerente com o que você busca, está tudo bem, faça essa troca. Contudo, é relevante percebermos que essa troca ela pode ser
evitada se você tiver um bom aconselhamento, um bom processo. Como aprender mais, como aprender melhor os conteúdos. Isso faz parte do aconselhamento. Né? Um estudante, de repente, está conseguindo ter um bom rendimento, o aconselhamento psicológico ajuda ele a perceber o que interfere e a construir estratégias para melhor desempenho acadêmico, não só para ingressar na faculdade, para concluir. Tem pessoas que têm muito receio de um trabalho de conclusão de curso, tão temido, assim. Então, o aconselhamento psicológico ajuda ele a lidar com esse medo, na medida certa, e auxiliar a desenvolver estratégias para que isso não o afete mais. Que ele consiga lidar de uma maneira mais, não vou dizer leve, mas de uma maneira mais eficaz, levando a seriedade que tem, mas sem sentir apavorado ou duvidar da sua capacidade. Né? Isso é um fato. Psicologia educacional trata dos assuntos relacionados com o processo de ensino e aprendizagem. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma dificuldade quando são avaliadas. Mas, se nós pensarmos numa frequência, isso deveria ser o comum. Afinal de contas, sei lá, um estudante no ensino médio já passou por quantas avaliações acadêmicas? E, às vezes, ele fica nervoso, tenso quanto a isso. Então, por que esse medo foi construído e como fazer com que esse medo não afete o rendimento escolar dele? Né? A psicologia educacional trabalha, a relação professor-aluno, a didática, né? Os processos internos. Por isso que, quando eu citei, existem ramos, mas não quer dizer necessariamente que eles não têm uma conexão com o conhecimento de uma ciência, que é a psicologia, né? E outras afins também. Então, por isso que um psicólogo estuda anatomia, fisiologia, neurologia, né, dentre outras áreas de atuação, estatística, para justamente integrar. Por isso que aqui, enquanto profissionais, né, de ciências sociais, a parte contábil, entender a psicologia é fundamental, porque vamos lidar com pessoas. Mesmo que, digamos, nós estamos fazendo, pegar uma questão bem leve da área contábil, vamos pensar em um imposto de renda. Sim, são números, mas são números produzidos por uma pessoa. Os registros são uma forma de traduzir os comportamentos financeiros de pessoas. Se você observar, boa parte que faz dentro desse registro é transformar em números o comportamento financeiro das pessoas. Então, entender esse comportamento é fundamental, né? Até para aconselhar e verificar possíveis alterações. O contador consegue dizer qual o caminho nas condições financeiras futuras, pelas decisões que as pessoas vão tomando e pelos registros que estão. Não há diferença de psicologia. Mas talvez o objeto de análise pretenda isso, seja, entre aspas, o número e aqui os comportamentos. A psicologia escolar, né, ela tem a ver com estratégias ligadas à escola. Enquanto a educacional estamos falando de um todo de aprendizagem, a escolar nós estamos falando da escola-comunidade, né, para não pertencer de um curso ou, né, de uma instituição de ensino, como que a creche é organizada, o espaço físico, é ele inserido. Hoje, os psicólogos estão inseridos nas unidades escolares desde o ensino básico. Isso é um grande avanço, né, para poder prevenir e lidar com coisas de uma maneira antes que eles se agravam, né, em qualquer momento. O bullying é um fenômeno muito delicado e, infelizmente, ele vem crescendo bastante. A função do psicólogo é conseguir diminuir com que isso aconteça. Mas esperar chegar na clínica, sair do momento da escola, geralmente isso já se agravou. No caso, quando o psicólogo é inserido nas escolas, isso tem acontecido com mais frequência, é justamente fazer no momento exato, para que aquilo não se agrave. A psicologia social, ela estuda as pessoas, pensamentos, sentimentos de maneira sociológica. Quais são os padrões dessa sociedade hoje? O que a sociedade hoje tem produzido, como que ela se constitui hoje, diferente há 20, 30, 50 anos atrás. O ser humano vive em sociedade. Então, essa ligação de ver o social, essa interação, é um campo da psicologia social. A psicologia da mulher concentra-se nos fatores relacionados com o comportamento no feminino. O que tem diferencial, como que lida, quais são suas necessidades, quais são suas urgências. Isso é a psicologia da mulher. Psicologia do consumidor.
é uma área fantástica. Porque, afinal de contas, todos nós somos consumidores. Analisa hábitos de compra, pessoas e os efeitos da propaganda nos seus hábitos de consumo. Nós somos consumidores. Desculpa, todos nós consumimos. Ou seja, todos produzimos e também consumimos. Tem um livro muito interessante da década de 80, da Popcorn, que fala sobre os hábitos de consumo, relatório Popcorn, e ela prevê comportamentos consumidores em 30 anos, 40 anos. Então, muitos comportamentos que ela escreveu na década de 80 que ainda não existia, ela dizia que seria tendência na década de 90, 2000, 2010, 2020. Né? Isso é um hábito de consumo. Empresas que sabem disso conseguem estar à frente, né? Não só na hora de divulgar, mas na hora de planejar o que oferecer para esses consumidores. Ecologia organizacional e industrial é o que nós vamos destacar mais, né, nesse curso. Integra assuntos como produtividade, satisfação, local de trabalho e tomada de decisão. Por que temos absenteísmo? Por que as pessoas trocam de empresas por valores, às vezes menores financeiramente? Por que alguns profissionais são mais engajados, outros menos? Aquele que veste a camisa da empresa ou aquele que não se engaja na empresa. Então, esse é o foco da psicologia organizacional. Como que as pessoas sentem satisfação ou não dentro da própria empresa. Psicologia intercultural. Ela investiga a semelhança e diferença no funcionamento psicológico em várias culturas e grupos étnicos. Né? A cultura ela tem que ser entendida como tradições de gerações em gerações, mas também ela tem que entender qual é a diferença de uma cultura ou outra. Porque isso faz diferença. Inclusive, no quadro clínico, existem quadros psicológicos clínicos que são praticamente restritos a algumas culturas. Por que isso se desenvolve em uma cultura e não em outra? A psicologia evolutiva tem origem nas psicologias cognitiva e na biologia evolutiva. Processos mentais são analisados com base na evolução. O que tem das espécies? O que é de todo ser humano? E aí eu vou destacar uma outra ciência que geralmente ela interliga muito com a psicologia evolutiva, que é a etologia, que é o estudo dos costumes. Ela descreve nossos comportamentos programados biologicamente. Eu costumo dizer, dentro de uma área que a gente já atua, da psicologia de perícia criminal, né, na psicologia jurídica, aonde quando alguém é vítima de agressão, um dos pontos últimos a se perguntar para a vítima é a estatura do agressor. Normalmente, nós vemos o agressor um pouco mais alto do que ele é, porque nós sofremos algum tipo de violência. E não estou falando só violência no sentido criminal, quando alguém é muito mais grosseiro, quando alguém faz algo, né, de uma maneira muito rude, você tende a descrever como maior de você. Quando você pensa numa pessoa que você tem um desconforto, que você é muito rude com você, dá a impressão que ela é um pouco maior do que ela realmente é, e você às vezes menor do que é, quando você se imagina ela. Então, entender quais são os comportamentos, né? Por que nós seguimos trilhas, por que nós fazemos atitudes diferentes em dada situação. Então, isso é a psicologia evolutiva. E aqui, algumas áreas de emergência, a gente vai só citar algumas. Psicologia do ambiente, estuda toda a relação ambiente, planejamento urbano, planejamento da empresa, como que isso interfere nas relações. Psicologia forense, que são os profissionais que trabalham nos fóruns, né, aqui no Brasil também conhecido como psicologia jurídica, que tem a ver com as relações com o direito. Psicologia do desporto ou psicologia esportiva, né, que é importante, lembrando que não estamos falando apenas de atletas de alto rendimento, mas as pessoas que são sedentárias precisam, às vezes, de acompanhamento do psicólogo do esporte para fazer com que ele tenha hábitos esportivos. Pessoas que vão na academia, entender como que é essa lógica de desenvolver e ter melhor rendimento dentro do que é a sua necessidade, a sua expectativa. Tá? Então, esse foi um pouquinho do que são áreas de atuação. No próximo vídeo, vamos estar falando das origens da psicologia e também quais são as principais teorias na atualidade. Né? Espero que tenha sido útil para você esse vídeo. E aí nós vamos dar continuidade justamente naqueles outros tópicos. Qual a origem?
E quais são as teorias que embasam hoje a psicologia? A todos, né? Um bom estudo e até o nosso próximo vídeo.